Reino ou Império Luba? Reino ou Império Luba? Os Luba vivem até hoje. A etnia Luba está concentrada atualmente no sul da República Democrática do Congo, com 7 milhões de habitantes, 7 milhões de indivíduos aproximadamente. Esse reino nasceu em 1420 e acabou no século XIX. Esse reino, essa etnia, era especializada, sabe o quê? Não era na metalurgia. Não, também não era em estratégia de guerra. Não, também não era na agricultura. Eles eram especializados em arte, em fazer esculturas, em fazer pinturas. Gente, 1420. Vamos fazer uma breve reflexão aqui, se é que vocês me permitem, o meu café também. Existe um período histórico muito importante que ficou concentrado ali do século XIX ao século XX. Período concentrado entre século XIX e século XX, muito conhecido como a Bela Época, onde grandes descobertas aconteceram, onde Pasteur, descobriu que as doenças vêm, das bactérias, e passou a observar, Koch também fez a mesma descoberta científica na área da medicina, tanto que temos bacilo de Koch, assim como também o período do impressionismo, do cubismo, nós estamos falando agora das artes plásticas, dentro da arte como um todo, de forma macro, certo? E temos dois nomes ali, Monet e Picasso, mundialmente conhecidos, Monet e Picasso, impressionismo, cubismo, período chamado de a Bela Época, entre o século XIX e o século XX. Beleza, parabéns. Mas eu sempre digo que acontece uma coisa muito triste e que a gente vem tentando recuperar, chamada de apagamento histórico. O apagamento histórico é justamente o apagamento de tudo que a África tradicional nos ensinou, porque nada disso foi uma grande descoberta. Sim, tivemos descobertas, sim. Pasteur e Koch, esquece, Também temos que bater palmas para Picasso, para Monet, sim, claro, tudo isso, Enfim, as ferrovias, os bondes elétricos, a própria eletricidade, enfim, o período industrial, a revolução industrial, a gente não pode esquecer disso, mas tudo nasceu daqui. E por que nasceu daqui? Como disse para vocês, os Luba, que estão concentrados atualmente em Katanga, República Democrática do Congo, sul da República Democrática do Congo, com 7 milhões de indivíduos aproximadamente, eles eram especialistas em arte, chamados de mestres do cinzel, especialistas em fazer artes com ferro, com porcelana, e ficaram conhecidos mundialmente. Gente, 1420, certo? Muito depois aconteceu o período chamado a Bela Época, 1420. Eles já dominavam, especialistas em esculturas femininas, trocavam esse tipo de conhecimento com os chineses e foram trocando, dominaram a África tradicional e, consequentemente, as suas esculturas, as suas pinturas chegaram à Europa e muito dificilmente foram reconhecidas. Ganharam outros nomes, outras assinaturas, e ainda tem muito sendo pesquisado pela arqueologia
para entender de fato, profundamente, como esses mestres aqui ensinaram ao mundo o conceito de arte, de pintura, de escultura, feitas no ferro, feitas também na porcelana. Os Luba. Nós tivemos na semana passada a primeira fase do Enem aqui no Brasil, onde a redação e algumas questões também da prova objetiva, mas principalmente a redação, ficou baseada em um tema: a herança deixada pela África. Cara, um tema espetacular. E eu futucando, né, furingando ali as redes sociais, né, o X, o Instagram, infelizmente tive o desprazer de perceber como o preconceito obtuso ainda é forte aqui no Brasil de uma maneira grotesca. Eu vi pessoas debochando, falando: agradeço muito aos negros por eles terem sido escravos e terem trabalhado por mais de 200 anos aqui no Brasil. Agradeço muito e gostaria que voltasse a escravidão. Vitimismo. Para que serve esse tipo de cultura? Não serve para nada. Por quem fala isso demonstra dificuldade de cognição e também, principalmente, tem pouco conhecimento histórico, né? Durante algum tempo da minha vida, eu, por fazer 50 anos de idade, percebi que as pessoas, principalmente na minha adolescência, depois da minha fase da minha juventude, as pessoas tinham vergonha vergonha da ignorância, da falta de cultura, da falta de conhecimento. Isso aconteceu num certo período. Atualmente eu vejo que as pessoas não têm vergonha disso. Elas realmente colocam para fora toda a sua ignorância, toda a sua estupidez, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e buscam se espelhar em outras culturas. O brasileiro, ele ama se espelhar em outra cultura. Quando nós falamos de América, o próprio brasileiro fala Estados Unidos. Ele não fala Brasil. Ele não fala Brasil, ele fala Estados Unidos. O nome disso é falta de identidade, reconhecimento da própria identidade. Mas sabe onde também nasceu essa teoria? Isso é uma teoria, uma estratégia de dominação, e feita muito bem detalhadamente. Essa teoria nasceu aqui, na África tradicional, com os europeus colonizando a África, em sociedade com a antiga Igreja Católica. Eu falo antiga Igreja Católica porque eu não vou ficar comparando, né, a Igreja Católica nessa época com a atual Igreja Católica e a maneira que ela está flexionando a sua ideologia. Parabéns, inclusive, para a Igreja Católica. Eu não sou católico, mas parabéns aos católicos por isso, né? Por essa nova mentalidade, por uma mentalidade mais humana, porque aqui não teve nada de humanismo, certo? Então, em conjunto com os europeus, eles impuseram outra cultura exatamente para enfraquecer essa consciência de pertencimento. O foco foi esse: quebrar a consciência de pertencimento para que a identidade não seja cultuada. E aí isso aconteceu e a África foi sendo fracionada, foi caindo, perdendo toda a sua identidade, perdendo tudo que tinha, certo? E aqui no Brasil, atualmente, o brasileiro não tem consciência de pertencimento, ele não conhece a própria identidade, ele endeusa os países, os demais países, principalmente os Estados Unidos, né? Tem tesão pelos Estados Unidos, mas ele não tem tesão pelo próprio país, e ele coloca um monte de dificuldades nisso. A dificuldade é ele mesmo, é quando ele esboça, quando ele coloca para fora tamanha ignorância. Então o tema do Enem foi maravilhoso, e é só o início de uma busca de recuperação histórica, gente, para a gente entender muita coisa que fazemos atualmente no nosso mundo moderno. Você vai no mercado, você compra o sal de cozinha, né? E você não tem a mínima noção que a descoberta de extração de sal da água do mar foi feita aqui no Congo,
e era vendido em Cabinda, o principal rota comercial do Congo, a Baía de Cabinda. Basicamente, era exatamente o sal extraído do mar. Todo esse processo foi inventado pelos africanos. Então, nós falamos sobre a Bela Época, sobre as grandes descobertas na área da medicina, na indústria, nas artes. E a gente não fala, a gente fala do cubismo, do impressionismo, mas não fala disso aqui, ó. É daqui que veio isso, tá? Detalhe, não era uma sociedade patriarcal, o Império Luba, ou o Reino Luba. Eles amavam a figura feminina, a figura da mulher. Por isso, todas as artes feitas, todas as figuras feitas, tanto pintadas como também as esculturas em ferro e porcelana, eram a figura feminina. Tá? Mas beleza, 1420 foi fundado o Império Luba. A língua, o Pingi. E o que manteve o Império Luba vivo, né, aglutinado durante muitos anos, foi exatamente a linguística. Porque todas as aldeias também falavam o Pingi, tá? Que é uma das línguas bantas. É banto. Tá bom? Só que ele teve duas fases. Ele teve a primeira fase, que foi uma fase mítica, certo? Com o primeiro rei chamado Congolo. Esse rei passou a ser cultuado como um Inquice, ó, Inquice, relação dos bantos com as divindades. Como um Inquice, Congolo, que fundou o primeiro império em 1420, certo? Só que ele foi assassinado. Ele foi assassinado por Kalala Ilunga. E aí, os Lubas sofreram um processo de dificuldade política. Muitos assassinatos, as lideranças foram se perdendo, até que chegou, né, o século XVIII, com o rei Nigombo, uma nova estabilidade. Pois é, olha só, de 1426, né, Congolo fundou, passou a ser cultuado como um Inquice, como uma divindade, ele fundou miticamente, né? Depois ele foi assassinado pelo sobrinho, Kalala Ilunga. O reino entrou em conflito, vários reis foram assassinados, até chegar no século XVIII, pelo rei Nigombo, uma nova estabilidade, ressurgimento, chamado como o Segundo Império. Aconteceu o ressurgimento. Só que aí aconteceu outra coisa. Ó, século XVIII, eles já nasceram. Só que aí, logo depois, no fim do século XIX, estabilidade 18 deles, tá? No fim do século XIX, acontece a Conferência de Berlim. Conferência de Berlim. Mais exatamente, entre 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885, onde chegaram à conclusão, os europeus, que podiam dividir a África e, ó, tiro livre, vamos explorar. A África nos pertence, aquele lugar ali não tem humano, certo? Então vamos fracionar aquilo tudo e tomar tudo que tem de recursos na África. Isso aconteceu, certo? A conferência foi organizada pelo chanceler alemão Otto von Bismarck. Olha só, gente. Olha só. Falam muito que história, né? Você vê muita gente falando sobre isso. História gosta de manipular ideologicamente as pessoas. Não, história é história. História é uma ciência. E já disse aqui, para mim, a ciência mais importante é a história. Então você tem uma conferência no fim do século XIX, que iniciou em 15 de novembro de 1884, terminou no 26 de fevereiro de 1885, Conferência de Berlim. Conferência essa que foi fatiada a África, os países europeus fatiaram a África, certo? E o líder dessa conferência, que o cara que organizou essa conferência, tem um nome chamado de Otto von Bismarck, o chanceler alemão. Pega a visão disso. Qual o modelo
de saúde utilizado pelos Estados Unidos. É chamado de modelo bismarckiano, onde a saúde não é pública. Você paga. Se você deixar de pagar, você não tem acesso. Modelo bismarckiano. O melhor modelo do mundo? Não. O melhor modelo do mundo de saúde se chama modelo beveridiano, certo? Tradicionalmente inglês, que é quando o Estado fornece como obrigação saúde para todos. O que nós chamamos aqui no Brasil de SUS. Aquilo que boa parte das pessoas que vão estar vendo esse vídeo vão falar assim: eu detesto o SUS. O SUS é uma porcaria. Legal é como acontece nos Estados Unidos, modelo bismarckiano, anota aí. E não é considerado o melhor do mundo. E não é à toa que ele leva o nome desse cara aqui, ó, do chanceler Otto von Bismarck, que organizou a Conferência de Berlim para poder acabar de destruir a África. Certo? Não é à toa. Mas você gosta de endeusar. Pega a visão daquela pessoa que gosta de endeusar. Olha o que ela está endeusando. Acha isso aqui legal? Acha a Conferência de Berlim um negócio maneiro? O Congo foi destruído pelo rei Leopoldo, considerado até hoje o maior genocídio da história da humanidade. Só em 1960 o Congo conseguiu se livrar da Bélgica. Leopoldo teve a cara de pau de colocar o Congo como propriedade particular dele. Cara, tiveram que intervir para esse cara largar e parar de cometer um genocídio. Você acha isso maneiro? De coração, você acha legal qualquer coisa que venha com o nome de Otto von Bismarck, o cara que teve a ideia de fazer, de organizar a Conferência de Berlim e que hoje é um modelo de saúde utilizado nos Estados Unidos? Nada contra os Estados Unidos, mas é o modelo de saúde utilizado por lá. Tudo bem, o nosso sistema único de saúde pode não funcionar do jeito que deveria, porque a gente paga a saúde 2 vezes. É obrigado a pagar plano de saúde quem consegue, que é uma luta, certo? Porque o SUS deveria ser para todos e ter uma excelente gestão, mas é uma fonte de atos corrompidos. A gestão está lá em cima, mas tem tanto dinheiro envolvido que entra nas artérias da administração pública nesse sentido, para a saúde pública, tanto dinheiro envolvido que ele se perde no meio do caminho e é desviado. Por quê? Porque o brasileiro não tem consciência de pertencimento. Ele não ama a própria identidade, então ele destrói o país dele. Como? Ele destrói o país dele com corrupção e ele acha que a corrupção é um negócio maneiro, é um negócio legal. Não, é maneiro. Ou então, a minha corrupção é maior do que a sua, ou menor. Se eu atravesso, se eu avanço o sinal, boto o braço para fora, tô sem o cinto de segurança, dirijo bêbado, eu cobro honestidade política. Porra, ele não respeita as leis de trânsito, o nome disso é desonestidade. E isso vai passando de pai para filho. E não apenas a escola, que é uma grande ferramenta educacional e cultural, consegue resolver isso, se dentro do próprio lar o errado passa a ser certo. Ou então só é certo quando eu faço, quando o próximo faz errado. O nome disso é falta de consciência de pertencimento, falta de amor ou de reconhecimento da própria identidade, que começou aqui, e os europeus fizeram isso. Então, no século XIX, tá? No século XIX, o Império Luba cai. Como era a organização política do Império Luba? Bem, um conjunto de famílias, atenção a isso, formava uma aldeia. Um conjunto de aldeias formava uma província. E essas províncias recolhiam alguns impostos, os tributos das aldeias, e esses tributos chegavam até a família real. Família real Luba. Tá? Se
se o rei tivesse influência política com os demais reinos, ele recebia o tributo. Se o rei fosse fraco politicamente, as províncias não repassavam os tributos ao rei. E foi isso que aconteceu, né? Eu disse para vocês que Congolo, que virou um inquice, passou a ser cultuado como inquice, uma liderança mítica, fundou o Império Luba em 1420. Foi morto pelo próprio sobrinho, Kalala-Ilunga. Kalala-Ilunga caiu, não teve estabilidade política. Foram vários assassinatos, blá blá blá, né? Por quê? Porque ele perdeu força política. E se ele perdeu força política, as províncias não repassavam os tributos à família real. Essas províncias que eram um conjunto de aldeias. E que as aldeias eram um conjunto de várias famílias. Certo? Não se esqueçam que a maneira de enxergar o limite territorial da África tradicional antes da chegada, né, e durante algum tempo ainda, com a chegada dos europeus que não tiveram tanto acesso, né, principalmente ali ao coração da África. Né, os europeus chegaram pelas beiradas, né, pelo acesso marítimo, acesso pelo mar. Mas como a África é muito grande, muitas etnias, né, ou seja, muitos reinos se concentravam ali no coração dela, que era de difícil acesso. Então, mesmo com a chegada dos europeus pelas beiradinhas, né, por cima, por baixo, pelo lado, enfim, naquele caô que eles queriam encontrar Calicut, né, que eles tinham que ir para Calicut, um caô, né, enfim, nessa brincadeira, muitos reinos continuaram mantendo a sua estrutura política, a sua estrutura de limite territorial, e aqui não tinha a estrutura de limite territorial que foi imposta pela Igreja Católica, foi ensinada pela Igreja Católica. Não. Aquela maneira de lidar ocidentalmente, né? O jeito ocidental de limite territorial. Não, aqui não tinha isso ainda. Então, você tinha um conjunto de famílias, tá? Que se reuniam, formavam uma aldeia. As aldeias também formavam um conjunto, que era chamado de província, tá? E tudo isso era mantido, aliás, pela linguística. E qual era a língua? A língua era o Upinge, certo? Vamos lá, vamos a mais alguns detalhes. Bem, religiosamente, olha só que maravilha, religiosamente, mais uma vez, religiosamente, tá? Eles cultuavam as religiões ancestrais, os nossos belos ancestrais, a nossa linda ancestralidade, os deuses, as divindades, certo? A relação era Kice, beleza? Então, Congolo, o primeiro rei, o mítico, tornou-se um Inquice. Porém, existia também outro Inquice. Esse Kice foi o que criou o universo. Ele criou o universo e depois ele abandonou o universo, certo? E aí os demais inquices foram dando continuidade a isso. É por isso que eu digo, não tem monoteísmo em nenhuma religião de matriz africana. Eu vejo muita gente falando, sou umbandista. Umbanda é monoteísta. Por que monoteísta? Porque a Umbanda faz o sincretismo de Jesus Cristo, minha caneta caiu e eu não vou pegar, de Jesus Cristo com Oxalá. Isso não é sincretismo de verdade. Sincretismo de fato é quando duas religiões assimilam todas as liturgias. Eu abraço a tua liturgia e você abraça a minha. A religião católica não abraçou a liturgia de nenhuma religião de matriz africana. Portanto, não existe sincretismo técnico, científico. Agora, as religiões africanas fizeram sincretismo entre si. De fato, tiveram que fazer isso. Foi necessário fazer isso para conseguir fazer a manutenção de cultura. Então, não, a Umbanda não é uma religião monoteísta. A Umbanda é composta por orixás. E os orixás são deuses.
Deus, Deus da guerra, o Deus da justiça, o Deus da caça, a deusa do amor, a deusa dos mares e da fertilidade. Gente, o Deus da comunicação. São deuses. E aí nós temos, abaixo dos deuses, as entidades, certo? Ou falangeiros. Não é monoteísta. Não façam esse processo de embranquecimento de nenhuma religião de matriz africana. Eu não estou falando isso por preconceito, estou falando porque tecnicamente não existe isso. A gente não pode inventar algo que já está bem solidificado tradicionalmente. Beleza? Eu falei só da Umbanda, não falei das demais e maravilhosas religiões de matriz africana, muitas chamadas de candomblés, certo? O candomblé também é brasileiro, tá? Nasceu aqui no Brasil. Então, voltando aqui, tá? Como era representado Congolo, que se tornou Enkice? Como uma serpente. Pois é, uma serpente. Ele era representado por uma serpente, gente. E como o criador, né, do universo, esse que cria o universo, depois recolhe-se, some e deixa tudo ser governado, né, passa a ser governado por os demais Enkices, como ele era representado? Arco-íris. Arco-íris. Se você for lá nos Nagôs, nos Fon, a principal divindade deles é a serpente Dan. Dan, certo? Dangbé, Arroboboio ou Arroboboia, né? Salve a grande serpente. Aqui também. Olha aqui. Nagô, lá em cima. Fon, lá em cima. E Urbano, entendeu? Jeje, certo? Vodum. Aqui, gente, aqui é África subsaariana. É Banto, línguas bantas. Luba, etnia Luba. A etnia Luba assemelhou Congolo a um Enkice, representado por uma serpente, certo? E ao Criador do Universo como um arco-íris. O tempo fechou, o sol nasceu, choveu, 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 choveu. Podemos trazer essa semelhança de ambos Enkices, tá? A Oxumaré, atualmente na Umbanda, que é representado por uma serpente e também por um arco-íris. Olha só, gente, que lindo isso. É o que eu estou dizendo para vocês. Isso é sincretismo religioso. Quando nós buscamos em toda a religiosidade da África tradicional, nas suas diversas etnias, veja bem, nas suas diversas etnias, a tradição de cada etnia, por isso é tão difícil entender, por mais que você pesquise, ainda é muito difícil, isso é maravilhoso, não entender é maravilhoso, sabe? É estimulante, eu fico louco por não entender alguma coisa, sinceramente. E aí, você busca mais uma etnia chamada Luba, que existe até hoje, certo? E lá no fundamento dela, você percebe que dois Enkices, duas divindades, se tornam em uma atualmente. Em uma atualmente. Porque na Umbanda, mais uma vez dando exemplo da Umbanda, eu sou umbandista, nós temos a serpente representada por Oxumaré, assim como o arco-íris, que é a bonança. O arco-íris quer dizer o quê? O que quer dizer o arco-íris? Que aquele momento difícil que você está passando, aquela tempestade que você está passando, ela é temporária. E que você tem que se manter firme na fé, firme com o seu próprio axé, ou seja, com o seu próprio poder, para que o axé do universo, o poder do universo, alcance você e você consiga superar aquele momento difícil, aquela tempestade, para ter o prazer de desfrutar da beleza do arco-íris, que para os Luba era a representação da criação do universo. Olha que lindo. Bem, gente, chegamos ao fim desse vídeo maravilhoso.
do Império Luba ou Reino Luba, tá? Atualmente concentrado na República Democrática do Congo, no sul da República Democrática do Congo, pelos Katanga, que falavam a língua Upinji, certo? Que é uma raiz do proto-banto, uma das 3.000 raízes do proto-banto. Então, muito cuidado quando você falar uma palavra que venha originalmente da língua banta e falar assim, eu tenho certeza que é isso. Não, não tenha certeza de nada, porque a entonação, cada aldeia, cada etnia tinha uma maneira diferente de lidar até mesmo com aquela palavra. Até mesmo com aquela palavra. Então, por favor, o mais importante para quem estuda a África, para quem ama a África, assim como eu amo a África, principalmente tudo que vem da África tradicional, é perceber que tudo pode ser flexível, nada é duro. 7 milhões atualmente na República Democrática do Congo, no sul dela, em Katanga, tá? Ele foi fundado, o Reino Luba, ali nas proximidades da região do Congo, certo? Região do Congo, a gente vai lembrar do Rio Congo, tá? Mas o Rio Congo era chamado inicialmente de Rio Zaire. E ele foi muito importante para o desenvolvimento de todo o Congo, tá? Muito importante de fato, certo? Ele caiu no fim do século XIX nas mãos dos belgas, Rei Leopoldo, que conseguiu o direito de dizimar o Congo na Conferência de Berlim, certo? Que foi organizada pelo chanceler alemão Otto von Bismarck entre 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885. Em 1960, tá, o Congo consegue se libertar dos belgas, consegue se libertar da Bélgica, certo? Lembre-se, quando vocês pensarem em impressionismo, em cubismo, em Picasso e Claude Monet, pense que esse pessoal aqui, ó, os Luba, muito antes deles nascerem, muito antes de acontecer, né, a bela época, eles já eram mestres do cinzel. Eles eram especialistas em esculturas com figuras femininas e distribuíram essa cultura para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Influenciaram a cultura chinesa, influenciaram diversas culturas. Então, de repente, os nossos grandes nomes, Picasso, Monet, tiveram acesso, e provavelmente tiveram mesmo, à cultura dos Luba, a África tradicional, a que tanto nos deu e continua nos dando até hoje. Portanto, se você não conhece a história da África tradicional, você não conhece a sua própria história. Você não tem consciência de pertencimento. É preciso ter consciência de pertencimento. Certo? Jefferson Roche, um barco remando contra a maré, a roboboio.